Então, né, achei interessante uma consciência que eu tive essa semana, né, sobre o despertar que a gente está passando, né? A Cláudia tem falado bastante aí sobre os trabalhadores de última hora e, assim, muitas vezes soa muito poético, né? A forma como ela fala e carinhosamente também, né? A vovó fala, né? E os guias, né? Os mentores. Mas realmente, gente, a gente está vivendo uma situação que temos mesmo que correr, sabe, para nossa reforma íntima, né, na questão do apoio ao próximo, estar sempre de prontidão que possível, né? A gente também dá a nossa contribuição e colaboração para ajudar os demais que estão ainda dormindo, né? Ainda estão desacordados, desatentos na condição atual que a gente vive, né? O momento atual que a gente vive. O momento atual que a gente vive é um momento muito oportuno mesmo da gente não repetir os mesmos erros, né? E muito menos a gente vinha a ter que repetir, né, de sala de aula, né? Ir para um outro orbe em que a gente tenha que passar pelas mesmas dores, né? E a questão do despertar hoje em dia ele está sendo bem interessante, que a gente tem dores, né, zumbidos no ouvido, a gente sente tremores, então assim a gente tem aquela ideia de que é encosto, de que é alguma outra coisa, né? Aproximação, ou está sendo chipado. É lógico que a gente corre o risco de tudo isso daí um pouquinho mais, né? Mas a ideia mesmo que a gente passa, ela está um pouquinho mais além, né? Porque a nossa matéria, ela é uma densificação da estrutura da nossa matriz, né? Do nosso eu superior. E aí a gente vê em como é que se comporta essa matriz. Essa matriz se comporta assim, a gente tem o corpo búdico, né? O átmico, né? O corpo mental superior, mental inferior e etc e tal. A gente estuda isso daí, nessa questão dos corpos. Mas quando a gente fala isso, a gente tenta entender, eu falo por mim, né? Que a gente vê que é uma coisa meio assim, que a gente acha que não está fora, né? Uma coisa que está fora, que não está ligada, né? Mas na verdade, da realidade do nosso eu superior, a realidade do nosso espírito, eu vou colocar dessa maneira, ela é muito dimensional, né? Então, para que realmente ela se concretize nessa matriz, a energia ela vem pura e aí você tem esses campos, né, de energias muito limpos, muito superiores, né? Que é o mental, que é o corpo búdico, o átmico superior e etc, né? Até vir nessa densificação para que a gente tenha a projeção da nossa matéria, do nosso corpo físico, né? E assim, um grande engano que a gente tem é que a gente acha que a nossa matéria ela retém o espírito, né? Mas não tem como a matéria reter uma coisa que é imensurável, é muito grande, né? Não tem como você medir. O espírito, ele é muito puro, ele é dimensional mesmo, né? Essa questão de divisão a gente tem aqui nessa realidade 2D, 3D, né? Então, assim, a gente tem exatamente a densificação do eu sou, né? A densificação, né, desse corpo gigantesco que é essa mônada, né, do nosso eu superior. Então, assim, a gente quando tem essa projeção de viver nessa matéria, nesse campo material, a gente tem que lembrar que é uma queda, né? A Terra antigamente ela vibrava e existia num campo de oitava dimensão. A gente era, né, nessa vibração, a mesma vibração dos mestres ascensos, né? Nós tínhamos aqui mestres ascensos que hoje a gente admira e acha que são muito superiores, né? Mas eles eram encarnados aqui, né? Eles viviam aqui na Terra com a sua sabedoria, né? E com essa queda que a gente teve paradoxal mesmo, a gente sai de uma oitava para um campo de dualidade. Então, olha só a queda gigantesca, né? A ponto de realmente você ter uma densificação de um corpo espiritual, né?
Então realmente para você ter uma ideia mensurável, né, do que aconteceu. E com isso, a gente tem, lógico, os senhores das trevas, né, esses seres que querem realmente nos aprisionar. Eles não conseguem aprisionar um espírito, eles não conseguem aprisionar um corpo mental superior, eles não conseguem aprisionar um campo búdico, entendeu? Mas eles conseguem aprisionar uma matéria. A nossa matéria, ela é divina porque ela é reflexo do nosso, né, eu divino. Então, assim, por ser uma projeção divina, ela tem gosto, ela tem prazeres, né? Ela tem entendimentos e ela tem querer também, né? Mas assim, como é um plano de carne, um plano mais denso mesmo, os instintos eles afloram muito, eles estão muito gritantes. Então precisa de muita disciplina. E como é que esses senhores das trevas eles aprisionam a gente, né? Chipando, né? Controlando tanto energeticamente quanto psiquicamente também, né? Porque o nosso mental ele consegue concretizar desejos, né? E consegue projetar realidades, né? Se você vibra muito no negativo, você vai viver aquela realidade negativa. E se você faz afirmações positivas, você sai daquela realidade negativa e você passa para um campo mais positivo, né? Então, assim, o que a gente tem que entender é que no mundo espiritual, tudo é energia, né? E aí, sim, a gente está num campo de energia e a moeda de troca é energia. A moeda de troca não é dinheiro, apesar de dinheiro ser energia, né? Aqui a gente tem o dinheiro como moeda de troca, mas no plano espiritual, moeda de troca é energia. Então imagina você controlar uma nação inteira, imagina você controlar um país inteiro, imagina você controlar um planeta, né? Então assim, esses senhores, eles se alimentam dessa energia e se consideram deuses, né? E por que que houve essa queda? Porque eles não quiseram mais servir, né, a mônada, ao Criador, né, à centelha divina. Eles quiseram realmente sair e ter a experiência de serem deuses, né, fazerem as suas criações, né, só que desplugado, deslogado da matriz, né, que é o Criador. E aí o que, que aconteceu? Caiu, né? A partir do momento que eles fizeram a criação da Merkaba invertida, que a gente tem uma ciência de geometria, a gente vai estudar isso, né? Eu espero aí ajudar e contribuir com um curso sobre geometria. É lógico que não é um curso, né, de geometria sagrada, né, que a gente tem aí, é só uma pincelada do pouco conhecimento que eu tenho, assim como também vou passar alguma coisa de Merkaba, né? Mas pelo menos a gente já começa a ter um entendimento, né? Que a gente teve a nossa realidade aqui, né? Desse universo por uma geometria, né? Que a gente sabe qual é, né? Metatron, que teve a singularidade de criar toda essa criação desse universo, né? Dessa realidade através da geometria. E essa geometria, né, eles tentaram desplugar dela, apesar de viverem nessa realidade. Mas como é que eles iriam conseguir se desconectar dessa geometria? Como é que eles iriam conseguir se desconectar de um Criador que tem a sua centelha divina, né, semeada em cada criatura? Então eles fizeram as suas Merkabas invertidas, fizeram as suas criações e conseguiram sair. Só que é isso daí teve toda a derrota, né? Você teve toda a queda, você teve toda quando você sai do sistema, né, que a gente fala até na consagração do aposento, né? A emissão e recepção, né, de tudo quanto é criador, né? Porque o Deus ele é emissão e propulsão de tudo, né? Ele cria toda hora, ele cria todo momento, todo segundo ele está criando, porque ele é a fonte criadora, né? E para essa realidade que a gente tem, né? Para esses seres que quiseram sair dessa ligação, eles fizeram essa criação da Merkaba invertida e houve a queda. E nessa queda, né? A gente está onde está hoje, nesse mundo de carne, né?
Agora eu não vou falar só do planeta Terra, que é um mundo de carne, né? Tudo que é sólido é um mundo, né, dessa realidade de matriz, né? Então a gente tem os planetas, a gente tem o Sol, que, que também tem outras vibrações e o Sol, né, com a sua energia propulsora de luz, é uma matéria mais sutil, mas ainda é matéria. Por quê? Porque a matéria realmente vamos colocar, do jardim paradisíaco, ela não tem nada, ela não tem nem como comparar, porque ela é fora dessa realidade, né? Quando a gente fala de jardins paradisíacos, né, do nosso Criador primordial, não tem como comparar com essa realidade matricional que a gente vive hoje, né? E essa matriz, né, através dessa geometria que foi criada, é que cria essa realidade que a gente vive, de Sol, Lua, estrela, planeta, né? E aí a gente tem a densidade da nossa matéria de carne, né, que a gente tem nesse planeta aqui, Terra, que virou um planeta de expiação, né? Porque a gente teve esses senhores que vieram para cá e, né, conseguiram dominar, né, a, e hoje a gente está vivendo essa realidade que por pouco também a Terra não vira um planeta Marte, né, desabitado e morto, né, graças aí às outras esferas, né, que conseguiram realmente superiores colocar essa matriz geométrica de pirâmides, né, e obeliscos, né, que criaram esse nosso campo magnético artificial, né, que a gente estuda, que aí a gente tem as linhas de Greenwich e essas outras linhas, esses campos gravitacionais, são todos realmente artificiais. Aí você encontra é, pirâmides até debaixo de oceanos, né, de grandes oceanos, em polos árticos e etc. As pessoas não sabem como é que existiram essas construções, se a gente tem referência somente com as pirâmides de Egito, né? Mas é porque realmente elas foram criadas muito antes, né, das pirâmides do Egito, né? Os egípcios eles tiveram sim ajuda dos grandes arquitetos, né, geneticistas que são os pleidianos, os felinos, né, os andromedanos e assim por diante, né? A gente tem os Anunnakis também que também ajudaram bastante. Mas o que eu quero dizer para vocês é que agora a gente está numa realidade em que a gente vai sair, sim, de uma terceira dimensão, né? A gente vai sair, sim, desse plano dual e a gente vai dar um salto passando da quarta para a quinta dimensão, porque a quarta dimensão ela é só um plano transitório, né? Ela não é uma realidade como a gente tem de terceira. A quarta transição ela é transitória para a quinta, né, para ver se a gente consegue chegar mais um pouco na realidade que a gente já viveu um dia, que foi uma realidade de oitava dimensão, né, as mesmas que a gente hoje fala dos mestres ascensos. Né? Então somos todos ascensos, somos todos mestres de nós mesmos, né? A nossa busca hoje é atrás da nossa maestria pessoal, né? E vamos ficar ligado então nas coisas que podem acontecer com a gente, tá? Nem tudo levem para o lado negativo, nem tudo é encosto, nem tudo chip, né, e controle de seres negativos. É a tua matéria se conectando novamente com a tua realidade eu sou e ela treme, né? Então quando ela treme, ela está dizendo para ti assim, desperta-me, me ouve, escuta, porque eu quero me conectar novamente, né? E aí a gente tem que vencer esses bloqueios que a gente tem, né? Que é velhos conceitos, né, que a gente não se acha merecedor, né, não se acha capaz, a gente acha que precisa sempre, né, de uma muleta para ter contato com seres superiores e na realidade o nosso valor é muito grande, né, nós somos imagem e semelhança do Criador, né, e não há divisão quando a gente fala de Criador, né. Uma vez eu tive um contato com um arcanjo e ele era praticamente uma galáxia inteira, né? Ele era um berço estrelar. Imagina, o arcanjo ele era um berço estrelar e ele simplesmente se projetou numa consciência, né?
que era um arcanjo, e ele falou o nome dele, não posso citar aqui, né? E falou: Eu sou o arcanjo tal. E eu falei: Nossa, você é esse berço estelar? Ele disse: Eu sou, né? Então, assim, você vê a dimensão de um arcanjo, né? Quando a gente fala desses seres magníficos, que a gente acha que a gente não tem ideia da sua dimensionalidade, né? Então, assim, eles nos admiram muito, mas a gente tem que aprender a nos valorizar, né? A nos dar valor. A nossa matéria, gente, ela é capaz de criações assim espetaculares. E é por isso que eles não querem que a gente desperte. É por isso que quando a gente começa a passar por situações de despertar, tudo acontece para que a gente esmoreça e desista do caminho. Mas fica aí, né, o meu apelo: não desistam, persistam, tenham fé e trabalhem. Trabalhem, estudem, que é para a gente poder ter mais consciência um pouquinho. E o áudio já está um pouco longo, né? Mas a gente volta a falar disso daí em um outro momento. Um abraço para todos.